Ora viva! O Planeta Mulher de hoje começa com um poema da escritora terceirense Sônia Bittencourt, Borboleta em Pele Humana. Criou no oco do corpo o seu poema, imagem e arquitetura quase livre como um deus, como o rigor secreto de domar o tempo. Borboleta de pele humana, cava no fundo pouco a pouco, coisas entre coisas, um frio, um excesso, frente ao espelho, o seu mais antigo inferno. Observa-se, escuta-se, devora-se, infeliz, para depois morrer bela, confessar. E é assim que nós começamos o Planeta Mulher. Portugal é o campeão europeu dos divórcios. Segundo o Instituto Português de Estatística, são 72 casamentos desfeitos diariamente, totalizando uma média de 26 mil separações por ano. Esta tendência influencia e altera toda a rotina de uma família. Mas nesta hora, juridicamente, quais são os cuidados que devemos ter? Como ter uma separação pacífica e justa? Comigo, a advogada Cristina Fantasia. Olá, Cristina, tudo bem? Olá, Claudinha, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Falar desse tema, então, que é tão sério, não é? Esse número é bastante alto. É um número que realmente é alarmante. Assim, para quem ouve, é alarmante. Exatamente. Eu, por acaso, já fui casada, já separei e agora estou casada novamente. Realmente passa-se por essa situação de desestruturar um bocadinho a família. E eu penso que nós já temos que começar essa entrevista com uma pergunta. No momento da separação, o que a gente nunca deve fazer? Por exemplo, sair de casa e o abandono de lar. É verdade, isso é mito, que se a gente sai de casa a gente já perde todos os direitos? Existe isso é mito. Isso é mito? É mito porque nada impede a pessoa que não está bem numa relação, não é? Neste caso de casamento, nada impede que essa pessoa saia. Sim. A pessoa não perde qualquer direito por sair de casa. E há N casos, não é? Em que a mulher é que sai de casa até com os filhos. Até porque existem hoje muitos casos, hoje não, sempre, muitos casos de violência doméstica. Sim. Imagina que uma pessoa para sair pacificamente de casa é quase que impossível quando se tem ali um agressor. Sim, muitas vezes as pessoas saem de casa porque fogem mesmo de casa, não é? Exatamente. E, portanto, vão para casas de acolhimento, casas de familiares, mas isso não faz com que percam quaisquer direitos no divórcio. Separar, juridicamente, é difícil? Hoje é difícil? Não é difícil. Não? Não é difícil. Claro que há situações mais difíceis do que outras. Depende muito da situação em concreto, não é? Sim. Mas não é difícil. E caro? Tem alguns custos. Eu posso, por exemplo, dizer que um divórcio amigável, pronto, vulgarmente que as pessoas chamam amigável, são cerca de 300 €. E o divórcio é feito E o divórcio é feito na Conservatória de Registro Civil. Exatamente. 26 mil divórcios por ano. Esse é um dado que, pronto, já assusta e nós já falamos aqui. Mas eu penso que ainda há muita gente que está separado de casas e juridicamente ainda não. Sim, no dia a dia você acredita que é assim? Sim. Eu até conheço pessoalmente uma pessoa que já está separada há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E juridicamente, então, ela é casada? É casada. Isso foi uma opção? Porque aliás a pessoa, neste caso o marido, foi para o estrangeiro, se não falha a memória foi para os Estados Unidos, tem a sua vida lá, até tem outra pessoa, vive com outra pessoa, mas pronto, ela nunca sentiu a necessidade de se divorciar, talvez porque ele está longe. Sim. Quando as pessoas estão mais perto, mais cedo ou mais tarde, acabam depois por se divorciar, passado 2 anos, passado 3, porque depois, entretanto, como começam outro relacionamento, depois, nessa altura, então, tem aquela vontade de se divorciar. Claro. Quando não tem ninguém, deixam andar, Exatamente. digamos assim. E depois que passa algum tempo, a impressão que eu tenho é que essas separações ficam até mais fácil. Porque já passou aquela dor, não é? Aquela mágoa, porque há sempre uma certa dor
uma certa mágoa, às vezes uma certa raiva da outra pessoa e, portanto, isso já passou e, portanto, é mais fácil das pessoas até se resolverem. Exatamente. A gente fala, olha, um divórcio pacífico, mas ele nunca é tão pacífico. Sim, nunca é pacífico, não é? Porque senão não teria necessidade da separação. Exatamente. Por algum motivo as pessoas estão-se a divorciar, exatamente. não é? Ou separar. Pronto, e quanto à questão da guarda dos filhos? Isso é algo que é sempre problemático numa separação? Pois, é fácil se as pessoas se entenderem. Claro, quando as pessoas não se entendem, a única hipótese que têm de resolver o conflito é recorrendo ao tribunal. Sim. Não é? O tribunal depois resolve o conflito, ouvindo as partes, até às vezes os menores quando já têm alguma idade. E é aí que resolvem esse problema. Uma pergunta, uma mulher, quando se separa, ela já automaticamente vai ficar, quando tem filhos envolvidos, evidente, ela automaticamente já vai receber uma pensão ou não? Não, há situações e situações. Há pessoas que quando se separam, a outra pessoa entende que deve contribuir para a alimentação, para o sustento dos filhos. Sim. Há outros que não. Não, e a pessoa tem que recorrer ao tribunal, regular o poder paternal, porque é nessa regulação que fica destinado todo o regime de visitas e também fica quantificado, portanto, o montante que o pai ou a mãe, consoante o caso, tem que dar de sustento. Mas então, isso não é definido na hora da separação? Não. É só na altura em que se regula o poder paternal. E isso então é demorado? Pode ser demorado se não se entenderem. Sim. Não é? Se entenderem, quando fazem o divórcio, fica por mútuo consentimento, não é? Que é o que eu digo que é o amigável, fica tudo resolvido. Sim. Porque, aliás, a pessoa para se divorciar amigavelmente, se tiver filhos menores, isso tem que se fazer um acordo. Sim. A conservatória não faz o divórcio se não houver esse acordo. Claro. Se as pessoas realmente não se entendem nessa matéria, tem que resolver o problema em tribunal. Aí é grave. Aí demora mais tempo. Dispendioso. E é mais dispendioso. Mas eu faço só aqui esta pequena advertência. Às vezes as pessoas que têm dificuldades económicas podem sempre recorrer a uma coisa que é o apoio judiciário. Sim. Que é um apoio que é dado pelo Estado através da Segurança Social. A pessoa tem que preencher um requerimento, juntar alguma documentação. E depois a Segurança Social responde a esse pedido e diz que sim, se a pessoa tem direito ou não a esse apoio. Portanto, esse apoio significa o Estado é que pagar essas quantias que estão envolvidas, quer no divórcio, na conservatória até, quer seja litigioso no tribunal, quer a parte da regulação do poder paternal também. Portanto, há aqui esta ajuda também. Quando um casal decide separar, quem é que paga? Na hora da raiva é o que tem mais vontade de separar? Às vezes acontece, já me aconteceu, as pessoas chegarem lá ao escritório e dizer eu quero me divorciar, estou com pressa, já não aguento mais, quero terminar esta situação e eu pago tudo. Eu acho que uma questão de moral, não é? No caso do divórcio por mútuo consentimento, em que são os tais 300 euros, eu acho que cada um deles devia pagar 150, não é? Isto não está escrito em lado nenhum, não é? É bom senso. Pronto, metade para cada um, não é? Mas há situações em que um deles diz que assume esse pagamento. Muito bem, nós estamos chegando agora no finalzinho da nossa entrevista. As suas considerações finais sobre esse fenômeno que está acontecendo na nossa sociedade e os conselhos lá para casa. Quem está pensando ainda em separar, o que tem que pensar para trilhar esse caminho de uma forma mais segura, mais serena e mais correta? Eu acho que a pessoa, quando se quer divorciar, deve pensar bem do que é que precisa de ficar resolvido, principalmente se tem filhos. Eu acho que num divórcio, eu acho que é talvez o que mais preocupa, é a situação dos filhos. Aliás, porque os filhos precisam ter contacto com o pai e com a mãe. Portanto, a partir do momento em que há a separação, têm que manter o contacto com aquele com quem não vivem regularmente, não é? Não vive regularmente. E, portanto, isso tem que ficar bem definido. Por mais raiva que a mulher tenha do marido, os filhos têm que estar acima disso. Exatamente. Não é? E, portanto, eles têm que pensar no bem-estar dos filhos. Claro. Se bem que é difícil nessa altura. Exatamente. Mas o meu conselho é que assegurem isso, não é? E às vezes, pronto, o melhor é recorrer mesmo a um advogado para calcular todas essas situações, nomeadamente até situações de pensão de alimentos entre os cônjuges. Claro. Portanto, entre o marido e a mulher, que também há situações em que a mulher, como não trabalha, fica numa situação muito precária de vida e às vezes o marido que trabalha e ganha relativamente bem pode dar também um sustento. Portanto, eu acho que o principal são os filhos e também o sustento da própria pessoa.
Doutora Cristina, muito obrigada por ter vindo. A gente já falou que você vai vir aqui falar sobre outros assuntos também. Exatamente. Então, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. As mudanças culturais e econômicas, a profunda modificação do papel da mulher na sociedade, a assimilação de novos costumes e a progressiva aceitação de valores e opções pessoais. Isso tudo criou um novo padrão de definição do que é normalmente dito uma família normal. Tânia Ferreira está comigo e vai falar sobre os novos padrões. Então, Tânia, tudo bem? Olá, Claudine, tudo bem? Bem disposta? Muito bem disposta. Como sempre, hoje nós já falamos sobre autoestima, já falamos em sorriso e agora esse tema fantástico. O que você acha sobre esses novos padrões de família? Esses novos padrões de família existem porque realmente há novas conjunturas sociais, há um desenvolvimento social e por isso mesmo a família vem se adaptar a essas constantes alterações. Agora, falar em família normal, não serão todas as famílias normais? É algo aí muito polêmico, como muitos assuntos que você traz. Claro, porque tem tendência a falar como família normal a família nuclear, aquela que é composta pelo marido, a mulher e os filhos. A realidade é que na nossa sociedade existem cada vez outras formas de viver os afetos. Exatamente. Num processo de coabitação que penso que se pode chamar de família. E por isso mesmo, nós nos restringirmos à família normal como aquela família nuclear está completamente fora de contexto nas situações atuais. Aliás, estava a ouvir atentamente a entrevista com a doutora Cristina e realmente 26 mil divórcios por ano é bastante significativo. E mostra algo ali muito importante, que esse formato já não funciona tão bem. E porquê que já não funciona tão bem? Vou falar, então se calhar de forma muito rápida. Nós começamos inicialmente com as famílias alargadas, em que se vivia sobretudo da terra, do sector primário, e então moravam na mesma casa várias gerações, pais, filhos, netos. Portanto, várias gerações que habitavam na mesma casa. Ter filhos era sinónimo de ter mais mão de obra, ter maior produtividade. Então tínhamos famílias numerosas e famílias a viver a várias gerações nas mesmas residências. Depois, com a Revolução Industrial, com as próprias guerras mundiais, desfaz-se o conceito da família alargada e passa-se para a família nuclear. Porquê? Passa a haver um sector terciário cada vez mais desenvolvido, há a necessidade das pessoas se deslocarem para as cidades, nas cidades havia menos disponibilidade de terrenos, também passa-se a morar em casas mais pequenas e surge um novo conceito de família, a família nuclear, em que só vive pai, mãe e filho. O filho é encarado agora não como uma mão de obra para trabalhar, mas já como um encargo e uma responsabilidade. Exatamente. Diminui-se também o número de filhos, porque as exigências económicas também passam a ser outras. Surge também na década de 60 os contraceptivos, a mulher ganha uma nova liberdade, também uma liberdade sexual e começa-se a falar aqui num papel cada vez mais igualitário entre mulher e homem no agregado doméstico. Se antes o homem era o ganha-pão e o chefe inquestionável da família, a mulher equipara-se. A mulher agora também tem palavra a dar, a mulher agora também tem uma autonomia e uma vivência sexual também muito mais expansiva. Começar a privilegiar a parte afetiva no casamento torna-se extremamente importante e também conduz, por isso mesmo, ao maior número de divórcios. Porque os casamentos já não são por conveniência. Eu não caso porque aquela pessoa, vou reunir duas fortunas, vamos tornar um império, não é? Vamos ter aqui uma supremacia em relação aos restantes. Não. Agora escolhe-se o parceiro com o coração. E como, às vezes, o amor não dura sempre, surgem também as separações e como a doutora Cristina foi dizer, 26 mil é um valor realmente bastante assustador. É assustador. E vemos hoje, nós temos aí imagens, essa família, por exemplo, é mãe e um filho, não é? Isso significa também que temos hoje padrões de comportamentos diferentes. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Opções sexuais. Opções sexuais diferentes, mais uma vez porque a escolha é feita pelo coração. Exatamente. A escolha é feita pelo coração. E o que acontece também é que nós, se existem mais divórcios, vão existir novas formas familiares. Eu posso me divorciar porque realmente vejo que ali não é num parceiro de género diferente que eu encontro a minha felicidade, mas se calhar um parceiro do mesmo género. E sai daquilo que é uma família nuclear para aquilo que é uma família homossexual. Posso sair
de um casamento nuclear e passar para uma família unifamiliar, ou seja, passo a residir sozinha, posso me tornar família monoparental, quando na separação existem filhos. Sim. Não é? E sua família é um progenitor com os filhos. Sim. E também aquilo que aconteceu contigo, que são as famílias recompostas. Exatamente. Vêm de casamentos anteriores, tornam a casar e trazem os filhos às vezes das duas relações. Exatamente. E acontecem situações que eu acho mesmo deliciosas, que são os meus, os teus e os nossos. Exatamente. E deixa então de perder algo e recompõe algo. E recompõe algo. Por isso, famílias recompostas saem de casamentos e por isso mesmo depois juntam-se e formam uma nova união. Muito bem. Eu penso que tem muitas coisas a serem ditas sobre esse mesmo tema, mas eu penso que tem um ponto central que tem que ser dito. É a falta de preconceito que nós temos que ter para encararmos esse assunto. Hoje, falamos em família, temos sempre um preconceito grande em, olha, são dois homens casando, agora, por exemplo, está havendo toda essa polêmica, não é, sobre a coadoção, e penso que nós temos que exercitar isso. O que você diz sobre isso? Não tenho a mínima dúvida do que o preconceito devemos nos despir exatamente desse preconceito. Porque depois surge a questão da coadoção, e as pessoas, como estão completamente imbuídas no preconceito, às vezes não se conseguem descentrar daquilo que realmente é importante, que é o bem-estar da criança. Exatamente. Não é? E não se descentram disso. E realmente, eu acho que quando nós estamos a falar em afeto, em partilha de amor, não interessa, não interessa quem é que coabita, não é? O que interessa é realmente a partilha dessa afetividade. E também acho muito interessante, estamos a falar aqui em preconceito em relação àquilo que é a família homossexual, mas também acho que é interessante falarmos no preconceito que existe também quando existem casais que assumem que não querem ter filhos. Exatamente. Também existe muito preconceito associado a essa família que decide ser um par. Exatamente. E não ter filhos. E também o preconceito existe aqui. O que eu acho que é muito importante na questão relacionada ao preconceito é realmente aquilo que nós, se calhar, ainda vamos ter a oportunidade de falar mais vezes e que já falámos também anteriormente, é que vamos respeitar o outro. Vamos empatizar com o outro e vamos olhar para o outro e perceber que aquilo que o faz feliz pode não ser aquilo que me faz feliz. Exatamente, é por aí, é isso mesmo. Tânia, nosso tempo acabou. E eu fico triste como sempre, não é? Mas eu fico feliz quando eu sei que na próxima semana tem mais um tema. Tem. Tá prometido? Sempre, estou cá. Muito bem, no Planeta Mulher, porque cada mulher é um planeta fantástico. Muito bem, então até a próxima semana. Até a próxima semana, Claudine. Até já. Vamos falar agora de algo muito importante para a nossa autoestima, o sorriso. Cada vez mais especialistas defendem o sorriso como um importante aliado para a saúde geral do paciente. Comigo ela, que entende tudo sobre sorrisos, doutora Vilas Boas. Olá! Olá, Claudine, tudo bem? Tudo ótimo. E essa semana como foi? Foi ótima, com muitos sorrisos também. Isso é muito bom. E por acaso esse tema eu adoro, porque eu adoro autoestima. É verdade. E eu adoro sorrisos, levam a minha vida a sorrir. E tem que ser assim, Claudine, senão uma pessoa não consegue viver a vida com a mesma alegria que poderia usufruir. Quando começamos a pensar assim negativo, parece que ainda ficamos mais negativos. É verdade, e eu estudei muito essa semana sobre isso. E é incrível como a nossa vida é o tempo todo moldada através da nossa autoestima. E o sorriso é uma coisa interessante, que é, cada vez que as pessoas passam a sorrir menos, mesmo aquele sorriso quase que mecânico, sabe aquele sorriso que a gente chega e tem que cumprimentar as pessoas? Cada vez que a gente faz isso menos, isso vai influenciando na nossa personalidade. E chega um momento que a gente começa a ficar realmente deprimido. Ou seja, passamos uma semana sem dar um sorriso. Então ali você já está não tão feliz quanto você era antes. E depois nós passamos 15 dias e quanto mais o tempo vai evoluindo e você sem sorrir, aquilo passa a ser realmente patologia. É verdade. Há muita gente, imagina, eu no meu consultório tenho a sorte de realmente ter alguns pacientes que vão lá muito tímidos, muito envergonhados, que realmente pedem-me imensa desculpa por a boca realmente estar assim, mas nunca tiveram coragem de a mostrar a ninguém. Então, ou seja, às vezes não é por motivos económicos, é mesmo uma questão de realmente terem vergonha. É isso mesmo. E vai passando os anos, vão ficando cada vez pior e depois quando vêm a mim realmente nota-se aquela necessidade, aquele querer sorrir. E quando conseguem, parece que mudaram, até já pintaram o cabelo, já se maquilharam, já viram com outra roupa. É que faz mesmo toda diferente. Muito bom.
Por isso mesmo é que hoje, não é, que vamos falar dos nossos sorrisos, eu lembrei-me de realmente falarmos de várias maneiras de nós reabilitarmos uma boca, desde as mais simples até as mais complicadas. Exatamente, até porque a doutora já falou aqui no Planeta Mulher várias vezes de várias alternativas que temos, e temos hoje, inclusive, desde coisas muito simples até alta tecnologia, e isso acessível a todos que estão, inclusive, aqui na ilha. Exatamente. Não é? Isso é uma verdade. Exatamente. E o que você trouxe hoje pra gente, que eu já tô vendo umas boquinhas ali? Bem, o mais básico de tudo, pronto, e as pessoas procuram porque é o mais conhecido, é realmente a prótese removível. É uma prótese que facilmente se encaixa quando tens dentes, com umas garras, que eu vou mostrar em seguida, que estão estas garrazinhas assim em bolinha e também podem ser laterais. E estas próteses realmente são de tirar e pôr e pronto, tem os seus inconvenientes, porque não é muito fácil uma pessoa realmente andar a tirar e a pôr, mas também tem as suas vantagens. É mais fácil de higienizar, Claro. mas tem a desvantagem de ter-se que tirar também à noite. E parece levinha, é muito leve É, tem que ser leve e fininha, sabes? e para muito não- fina. Para ser mais confortável, porque ter uma coisa destas na boca não é a mesma coisa que ter um implante, não é? Porque tens Claro. esta superfície toda só para pôr um dente. Mas quando é mais dentes, por exemplo, imagina, eu chego a ter que colocar, quando a pessoa não tem dentes nenhum, vamos colocar toda inteira. Ou seja, vai até aqui atrás, está para o céu da boca, ok. é incomodativo. Por exemplo, eu tenho pessoas que são cozinheiras, tiveram que se adaptar novamente ao palato, porque não têm a mesma sensação, sim. o gosto não é igual. Não é igual. E também é outra situação, que durante a noite o ideal é tirarmos. Sim. Mas sabes como é? Uma pessoa chega a casa, tem um marido, às vezes é uma certa vergonha de tirar durante a noite. Claro, aquele momento romântico. Pois essa parte aí, normalmente o que eu digo é, vocês quando estiver assim escuro, aproveitam, voltam lá àquela gaveta, colocam, ninguém viu, manhãzinha antes, colocam e já está. Amanhece É o ideal. linda de novo com um ótimo sorriso. Exatamente. E mais? Bem, eu também te queria explicar que realmente é bom tirar à noite porque permite que a gengiva respire, que haja Sim. uma vascularização daquela zona e faz, se não fizer durante a noite, o descanso, pode fazer durante o dia, quando o marido está no trabalho e depois então à noite pode colocá-la. Quanto tempo? É assim, o ideal são 6, 8 horas. Ok. Pronto, entretanto, eu tenho aqui uma situação também, é uma situação de tipo intermédia, Sim. porque não é totalmente fixa, Cláudia. Sim. É uma situação que uma pessoa tem uma prótese removível, porque é sempre de tirar e pôr, certo? Mas temos aqui 2 implantes que depois estão unidos a esta barra, que por sua vez encaixa dentro da prótese e vai fazer o encaixe. Isso já é uma tecnologia um bocadinho mais nova. Sim, é mais recente, mas contudo a parte da implantologia já trabalha com barras há algum tempo. O que está a acontecer hoje em dia é que como as pessoas não têm a possibilidade e não querem, muitas vezes, usar uma removível e não querem também despender, porque também torna-se um bocadinho mais caro fazer totalmente fixa, esta situação intermédia é muito confortável. Claro. Porque permite, olha, experimenta, Cláudia, é difícil de tirar. É difícil não é de muito tirar. fácil. Não, não é fácil. Depende de boca para boca, não haja dúvida. Mas torna-se uma situação relativamente mais acessível do que totalmente fixo e é uma situação que permite à pessoa higienizar, sentir-se bem com ela própria, sorrir. E tá aqui com um sorriso lindíssimo, exatamente. Exatamente. E depois me parece que isso aqui já evita aqueles acessórios que precisam colas, não é? Aquelas coregas e tudo. Com isso já não precisa daquelas colas. Não, é assim, com isso tem aqui um clipezinho, por vezes tem que ser trocado, tem que se fazer uma manutenção, pronto. Mas as colas, que são as vulgares colas que se usam nas removíveis, porque às vezes as pessoas não têm osso, e é muito difícil segurar uma prótese quando a estrutura óssea não permite, porque a prótese removível, por exemplo, quando não há dentes nenhuns, tem que chegar ali, encaixar, tu chupas o ar, e aquilo cria um vácuo. Ah, ok. Então, se a pessoa não tiver um rebordo ósseo saliente, ou não tiver tipo um bom paralelismo aqui destes lados, ela não segura. Não encaixa Não, direito. ela encaixa, mas não segura. O vácuo que Ok. tem que existir, não existe. E a pessoa tem que recorrer a colas, que são muito desconfortáveis, muitas vezes não aguentam um dia inteiro, aguentam pouco tempo, descolam com comida quente. Sim. E há sempre aquela sensação de desconforto, estás Com a falar com certeza, alguém, e autoestima também nessa altura, estás com bonitos dentes, mas eles estão sempre a movimentar, É complicado. não é muito fácil e por vezes, por questões económicas, é difícil também comprar constantemente as colas e pronto, recorrer a essa situação seria uma alternativa, mas
E depois também a higienização, se calhar já não é tão fácil com a cola e tudo. Pronto, depois realmente eles têm que remover aquela cola, voltar a escovar tudo muito bem. Nunca é tão prático melhores. Quanto isso. E ela é viscosa, não é assim muito agradável, Claudine. Pronto, os pacientes referem que é uma situação que os compromete um bocadinho, sentem-se um bocado incomodados, mas também sem ela sempre a saltar, também não conseguem usar a prótese, por isso. Não já há tem muito aqui a fazer. É o que a gente já tem falado, alternativas temos. Temos. A preço que hoje consegue chegar lá, não Às é? Às vezes sim, outras vezes não, depende muito, não é? Depois temos outra situação, eu trouxe aqui esta, há várias, porque como compreendem, eu não vos conseguia trazer todo tipo de situações reabilitadoras. Mas temos esta situação que é totalmente aparafusada, não sei se conseguem ver aqui, eu falei num dos programas já acerca de implantes. É. E que é aqueles pilarzinhos que ficam aqui por dentro, certo? E pelo outro lado tem os buraquinhos, isto encaixa nos implantes e depois é parafusado e tapado e fica fixo. Olha. Ok? Qual é o inconveniente? É muito importante falar que também existem inconvenientes neste tipo de situação. É a dificuldade que temos de higienizar. Ok, porque sempre entra qualquer coisa lá. Temos que irrigar muito bem, temos que recorrer ao dentista com mais facilidade, às vezes não temos tanto tempo, é mais complicado e é uma situação extremamente agradável porque substitui de certa forma os teus dentes, nunca é igual aos teus dentes, é muito importante. Mas é mais confortável, não tem que se remover tantas vezes como realmente esta situação. Esta situação eu acho interessante, porquê? Porque pessoas que não têm uma vida atarefada ou não têm tantas possibilidades de ir frequentemente ao dentista, torna-se mais fácil de higienizar. Pois é. Muito importante, porque às vezes uma pessoa facilita aqui, eu tenho vários pacientes com esta situação totalmente fixa, o que acontece? Sentem-se tão bem, pensam que é como aos nossos dentes e aparecem passado um ano e depois passado um ano já tenho que fazer uma grande limpeza. Exatamente. E muitas vezes dar um sermãozito para que realmente eles venham mais vezes. Faz parte, porque é muito importante não só colocar implantes, não só pôr as removíveis, mas realmente mantê-las. Exatamente, exatamente. Tem aqui algo que eu acho muito interessante, que é quando nós recorremos a uma prótese dessa, nós temos sempre dentes, pode dizer, perfeitos, não é? Sim. Aqui eles estão todos organizados, todos não precisam de aparelhos. Sim. Ou seja, quando a gente coloca alguma coisa ali na boca, já está mais preparado para... Quando você vai com os seus pacientes, você prepara esses pacientes para fazer uns dentes mais bonito do que eles tinham, ou você obedece o que eles tinham antes? Eles te contam, levam fotografia, como é que isso funciona? É assim, eu tenho alguns pacientes que nos levam fotografias, mas levam-nos fotografias às vezes muito antigas. Imagina quando eles tinham 20 e tal anos e depois aparecem-nos com 50. Pronto. Há umas pequenas mudanças, eles às vezes pretendem ter o sorriso que tinham. Sinceramente, eu acredito que haja quem consiga realmente, mas é muito difícil. A verdade é que nós vamos tentar adaptar o melhor possível os dentes à face da pessoa e vamos também aproveitar as condições ósseas que temos, porque quando temos condições ósseas, imagina, temos esta direção para os implantes, temos o osso nesta direção. Sim. Podemos colocar o osso, situações mais invasivas, mas muitas vezes o próprio osso do paciente é o ideal. Sim. Então, olha, verifica a inclinação. Vamos ter que pôr o implante, nem que seja assim um bocadinho cisgadito, mas é sempre um bocadinho mais para a frente. Faz com que os dentes, muitas vezes, têm que ser um bocadinho mais para a frente ou mais para trás, consoante a condição óssea. Isso pode nos impossibilitar, às vezes, fazer isso. Claro. Contudo, eu tenho tido alguns pacientes que preferem ter os dentes um bocado mais tortos. Sério? Para dar uma impressão de natural. Ou seja, exatamente, em vez de ter isto tão certo, não é? Para aparecer de repente. E já tive uma paciente que me pediu para pôr um aparelho. Olha! Porque eu tirei os dentes todos, coloquei o aparelho em cima da prótese e depois tirei os brackets e toda a gente pensou que ela usou o aparelho, era uma prótese. Olha, que engraçado. Pronto. Exatamente, há assim umas situações engraçadas. Olha, pedem-me para pôr brilhantes nas próteses, que é para parecer que é delas. Que é natural. Que é natural. E muitas vezes pedem-me para pôr dentes. Há quem me peça dentes extremamente brancos e eu aconselho a não pôr, porque senão fica muito falso. Mas dentes assim de cores naturais, engraçados, tortinhos ou não, com uma pequena inclinação, nós podemos alterar como a pessoa quer. E isso também torna-se uma coisa engraçada para o paciente, para não ser tão teclas de piano, compreendes? Exatamente, Se bem exatamente. que se faz tudo o que a pessoa quiser. Claro. Estes, por acaso, eu acho extremamente lindos. Lindos. Eu estava mesmo percebendo, olhando isso. São muito bem feitos. Tão impecáveis. São naturais, exatamente. E tem um brilho natural. Se reparares, tem uma pequena inclinação aqui, pequenina. Ou seja, não propriamente tudo direito, mas com umas pequenas nuances. Que é importante também ficar uma aparência natural, não muito falsa.
Muito bem, o Pedro Silva foi no nosso Facebook e deixou um recadinho. Ele mandou falar para você que, é uma curiosidade, não sei se você sabe, o sorriso é a expressão facial mais percebida e pode ser visto a 300 metros. Vê lá. É incrível, não é? A 300 metros é bastante. É bastante, sim senhora. E vamos terminar então a nossa rúbrica hoje com sorrisos. Com sorrisos. Com sorrisos. Até a semana que vem? Até a semana que vem. A gente fica por aqui. Até o próximo Planeta Mulher.